Está aproveitando as férias? Fiquei sem reação quando meu sogro me perguntou isso no telefone. Eu não consegui responder nada e meu sogro achou estranho. Não queria contar que estou sofrendo, nem que meu marido e minha sogra sempre se aproveitam de mim. O que eu faço? Como posso contornar essa situação? O que fazer para me vingar da minha sogra e do meu marido? Apesar disso, decidi contar toda a verdade para ele. Não consigo mais guardar isso só para mim. E decidi contar a verdade para o meu sogro sobre o que tem acontecido. Vou arcar com as consequências, sejam quais forem. Então fui falar com meu sogro. Sou a Amanda, uma dona de casa com aproximadamente 40 anos. Moro com meu marido e meus sogros. Minha sogra começou a me insultar e falar coisas horríveis desde que me casei com meu marido. Meu sogro falava com ela, mas ela não mudava suas atitudes. Você é muito burra por se meter em nossa família, com meu marido e com meu filho. Saia da minha casa, não aguento mais viver com você. Meu coração já estava despedaçado antes mesmo que ela dissesse aquilo para mim. Mas graças ao apoio do meu sogro estava conseguindo superar tudo. Amanda, você sempre trabalha tanto. Você realmente ajuda muito meu filho e minha esposa. Sinto muito que minha esposa te trate tão mal. Queria que minha esposa percebesse o quanto você é esforçada. Eu gostava do meu sogro por ele ser sempre gentil. Ele era minha verdadeira família. Fui forçada a morar com meus sogros logo após me casar. Minha sogra me insultava, mas meu sogro era sempre gentil e educado. Minha relação com minha sogra estava apenas piorando, mas eu conseguia lidar com isso porque meu sogro estava ao meu lado. Mesmo com o coração despedaçado, as palavras reconfortantes do meu sogro me faziam seguir em frente. Meu marido nunca me apoiava, pelo contrário, ele sempre apoiava sua mãe. A culpa é sua por não ouvir minha mãe. Ele só sabia dizer isso. Meu sogro costumava discutir com meu marido também. Meu sogro era tão generoso que eu me orgulhava de tê-lo como parte da minha família. Mesmo sendo difícil, eu estava conseguindo superar cada dia. Certo dia, minha sogra sugeriu uma viagem em família. Minha sogra e meu marido queriam ficar na casa de campo do meu sogro. Meu sogro não gostava muito de viajar e preferia ficar em casa. Ele tinha herdado a casa de campo de algum parente e, embora sempre estivesse bem arrumada, não tinha o costume de ir lá. Eu já fui fazer limpeza nessa casa várias vezes e é uma casa fantástica com muitos pontos turísticos ao seu redor. Acho até que era um desperdício não ir nessa casa tão boa. Mas eu não queria ir lá com minha sogra e meu marido, então pedi para que eu pudesse ficar em casa. Mas ela não gostou e disse: Nada feito, você vai sim. Estou pensando em fazer um churrasco com meu filho. Se você não for, quem vai arrumar tudo? Além disso, vamos ter que ir de carro e você vai dirigindo para que possamos ir aproveitando a viagem. Minha sogra me tratava como sua empregada. Depois de ouvir aquilo, não consegui ficar calada. Você acha que eu estou feliz em viajar desse jeito? Se eu for, quero me divertir também. Se for para ficar só vendo você e seu filho se divertindo, prefiro não ir. Como você é uma esposa arrogante, nessas horas você deve simplesmente ouvir e ficar quieta. Você não tem gratidão pelos seus sogros, não? Não é disso que eu estou falando. Você sabe que a esposa nunca pode recusar um pedido, então apenas vá e não esqueça de pedir a chave para o meu marido. Depois daquilo, não importa o que eu dissesse, minha sogra já não me ouvia mais. Chamei ela para me ouvir, mas ela simplesmente me ignorava. Então, como ela não estava mais me ouvindo, decidi conversar com meu sogro sobre isso. Uma viagem? Parece ótimo. Amanda, você deveria ir e relaxar um pouco. Meu sogro não tinha entendido toda a situação e disse aquilo inocentemente. Eu queria falar o que a Beth havia me dito, mas se eu fizesse isso, sabia que meus sogros acabariam brigando e eu me sentiria culpada. Então, para evitar isso, apenas dei um sorriso e agradeci ele. Meu sogro me pediu para contar a ele caso houvesse algum problema, mas eu estava muito preocupada em prejudicar o relacionamento deles. Chegou o dia da viagem e já sabia que não seria fácil. Eu queria que a viagem terminasse logo. Nesse dia, meu marido e minha sogra conversavam animadamente sobre o destino e tivemos que partir de manhã cedinho antes do sol nascer. Isso para mim já era um sacrifício, pois eu era a motorista. Minha sogra e meu marido ficaram dormindo no banco de trás do carro. Ao mesmo tempo que dirigia e ficava tentando me manter acordada, sentia muito ódio deles. Logo que chegamos no bairro próximo ao destino, minha sogra me pediu para fazer compras para o churrasco. Eu disse a ela que estava cansada por dirigir por tanto tempo e que precisava descansar. O seu dever é me ouvir, você não tem autorização para me desobedecer. Não acreditei no que ouvi. Além disso, meu marido acrescentou: Se não fizer as nossas vontades, vamos deixar você no caminho. Como meu sogro não estava lá para me proteger, acabei indo ao mercado contra minha vontade, que aliás era bem longe. Depois de carregar toda a compra dos ingredientes para 3 pessoas sozinha, ainda me pediram para preparar churrasco para eles. Apesar de ter uma churrasqueira no local, como não usavam fazia muito tempo,
precisava de uma limpeza e alguns reparos para usar. Fui responsável por fazer tudo sozinha e precisei preparar o churrasco com uma mão enquanto pesquisava a receita com a outra. Enquanto isso, minha sogra e meu marido apenas ficaram relaxando na casa. Ficaram apenas sentados no sofá sem nem se preocuparem com o que eu estava sentindo, apenas dizendo que estavam ansiosos para que terminasse logo a preparação do churrasco. Além disso, estava frio do lado de fora, e mesmo agasalhado eu sentia muito frio. Eu esfregava as mãos geladas para esquentar um pouco enquanto terminava as preparações, até que finalmente minha sogra e meu marido saíram da casa. Finalmente terminou, hein? Pode deixar que agora faremos o restante. Pode ficar lá dentro. O quê? Não vamos comer todos juntos? Não, só eu e meu filho. Você pode preparar a sua própria comida, ok? Até logo. E assim ficaram somente os dois na churrasqueira e começaram a comer o churrasco sem mim. Eles me fizeram preparar tudo e na hora de comer simplesmente me pediram para eu sair. Além disso, eu tive que preparar a minha própria comida. Fiquei com vontade de brigar com eles pela tamanha falta de consideração. Mas me segurei firme e fui para casa. Apesar de tudo, consegui descansar um pouco no quarto à tarde. Mas no dia seguinte, minha sogra me chamou e disse: Estamos indo para um parque nacional famoso. Ela e meu marido estavam bem animados para ir ao parque. Entendi, só vou me arrumar. Quando eu disse isso, minha sogra respondeu: Não precisa, você vai ficar aqui. Só vai eu e meu filho ao parque. Beth ria de forma sarcástica enquanto falava. O pior é que meu marido concordou. Apesar de ter ficado feliz por não precisar ir com eles, fiquei chateada pela forma que fui tratada. Eles me deixaram sozinha no quarto e saíram de carro. O local onde estava ficava nas montanhas e não tinha nada por perto para se divertir. A viagem estava muito entediante. Enquanto eu estava no quarto, recebi uma ligação. Era meu sogro. Alô? Meu sogro me ligou porque disse que estava preocupado comigo. Você está aproveitando a viagem? Meu sogro me perguntou de forma casual. Então fiquei sem saber o que responder. Não sabia se eu contava que estava sozinha no meu quarto, porque minha sogra e meu marido me deixaram lá. Se eu falava que estava entediada e que nem consegui comer o churrasco. Fiquei preocupada se o meu sogro ficaria triste com essas informações. Eu poderia ter dito toda a verdade sobre a minha sogra, mas fiquei com receio de as coisas piorarem entre eles. Eles iriam brigar muito, sem parar, e sem dúvida toda a culpa seria minha. Além disso, se as coisas piorassem, meu sogro também acabaria tendo que suportar muitos outros problemas. Pensando em tudo isso, acabei não dizendo nada. Mas, por eu ficar quieta, ele achou estranho. Aconteceu alguma coisa? Me perguntou gentilmente. Toda vez que ele me perguntava isso, meu coração disparava e eu me perguntava se não deveria contar toda a verdade. Eu já estava no limite da minha paciência. Eu não conseguia mais suportar o assédio da minha sogra e do meu marido. Não quero mais ser maltratada. Então, decidi contar tudo para o meu sogro. Me disseram para ficar na casa, já que sou apenas uma empregada. Quando eu disse isso, ele respondeu: O quê? Amanda, o que você quer dizer com isso? É isso mesmo que eu disse. Eles me trouxeram nessa viagem apenas para que eu faça tudo enquanto eles aproveitam. Meu sogro ficou chocado com o que eu disse. Mesmo por telefone, dava para sentir o seu desapontamento. Eu não queria que meu sogro se sentisse assim, pois ele era o único que me tratava com respeito. Mas eu já estava no limite. Então eu acabei contando tudo o que havia acontecido desde que chegamos na casa. Depois de tudo, ele disse: Não acredito nisso! Como eles conseguem ser tão grosseiros e não dar o mínimo de valor por tudo que você faz por eles? Ele ficou muito chateado e continuou dizendo: Vou falar com minha esposa agora. Desculpa, Amanda, mas poderia esperar um pouco? Apenas concordei e desliguei o telefone. Alguns minutos depois, meu marido me ligou. Ei, o que você acha que está fazendo? Por que contou tudo para o meu pai? Ele estava com muita raiva e descontrolado. Provavelmente ele deve ter recebido uma bronca do seu pai. Eu fiz o que era óbvio. Depois de tudo o que você e sua mãe fizeram comigo, é normal que isso pudesse acontecer. O que você tem contra nós? Você quer destruir sua família? Você diz isso, mas se esquece que acaba com a minha vida todos os dias. Ao ouvir isso, ele ficou em silêncio. Pelo jeito, ficou sem resposta. Você já foi longe demais, não é possível continuar o nosso casamento assim. É ruim dizer por telefone, mas quero o divórcio. Eu não aguento mais vocês dois. Com isso, ele começou a dizer: Me perdoe, eu perdi o controle. Por favor, não diga que quer se divorciar. Precisamos de você, Amanda. Por favor, vamos conversar. Vocês não precisam de mim. Preciso de uma empregada doméstica. Bem, não sou eu que meu marido e minha sogra precisam. Eles querem uma empregada doméstica que faça tudo por eles e que nunca os contrarie. Isso não é meu trabalho, e com certeza ninguém aceitaria isso. São duas pessoas egoístas em todos os aspectos. Mas isso acaba hoje. Se eu me divorciar, conseguirei ficar livre deles. Ao pensar nisso, eu senti uma alegria muito grande.
Eu já não estava mais suportando ver meu marido em silêncio enquanto a minha sogra só se aproveitava de mim. De repente, ouvi a voz da minha sogra dizendo: Deixa eu falar com ela. Amanda, o que significa isso? Você acha legal contar as coisas para meu marido e ficar arruinando toda a nossa relação familiar? Ela gritava no telefone. Antes eu ficava assustada, mas agora, como já pediu o divórcio e senti que estaria livre da minha sogra, já não sentia mais nenhum medo. A culpa é toda sua por ser tão egoísta. Se tivesse me tratado com mais respeito, nada disso teria acontecido. Sempre achei você muito metida mesmo. Quando me casei, minha sogra era muito mais dura comigo, mas eu sempre continuei trabalhando duro todos os dias. Você é muito mole, por isso estou tentando te treinar. Isso que está falando é muito antiquado, não acha? Por que temos que brigar dentre os membros de uma família? Por que não pode me ajudar quando eu estou atarefada? Acho que nós não temos os mesmos princípios. Não consigo tolerar esse tipo de coisa, ainda mais numa família. Você não vai chegar a lugar nenhum agindo assim. Acha que pode falar assim com sua sogra, ainda mais sendo uma esposa imprestável? Já vou me divorciar, então não se preocupe comigo. Minha sogra não tem o direito de falar assim comigo. Quem ela pensa que é? Tudo que ela faz é ficar tentando se impor sobre mim e dizer que não sirvo para nada. Ela apenas reclamava das minhas atitudes e que eu não merecia essa família. Que parte disso é considerado treinamento? Não fazia nenhum sentido, eu não precisava mais deles. Então, decidi pegar as minhas coisas e fui para o ponto de ônibus mais próximo. Se eu conseguisse chegar lá pelo menos até a estação, poderia voltar para a casa dos meus pais. Não queria mais me envolver com minha sogra e meu marido. Bom, estou indo embora. Quando tentei desligar o telefone... Espere! Eu não me importo com o que vai acontecer com você! Minha sogra começou a ficar descontrolada. Fingi que não percebi e desliguei o telefone. Comecei a pegar minhas malas e me preparei para partir. Não tinha me sentido tão leve desde que cheguei. Nem havia percebido a bela paisagem que existia no local onde eu estava. Cheguei na casa dos meus pais e comecei a preparar a documentação para o divórcio. Para me ajudar, meu sogro me apresentou a um advogado que ele conhecia. Mas minha sogra e meu marido se recusaram a concordar com o divórcio. Aliás, estavam fazendo exigências absurdas dizendo: Você tem uma dívida, mas se voltar, podemos perdoar essa dívida. Não fazia sentido eu ter que pagar para retornar àquele ambiente horrível. Não ganharia nada com isso. Além disso, eles continuaram insistindo. Mas eu estava em contato com meu advogado buscando orientação sobre quais medidas poderiam ser tomadas. Então, recebi uma ligação do meu sogro. Ele me disse que a minha sogra e meu marido estavam insistindo para poder encontrar comigo. Meu sogro disse que não havia necessidade de eu ir, mas eu não iria causar mais problemas a ele, então decidi me encontrar com eles na presença do meu advogado. O local era uma sala privada num restaurante chique que meu sogro havia preparado para nós. Foi tudo por conta dele. Cheguei cedo e estava esperando na sala quando minha sogra e meu marido entraram. O que você pensa que está fazendo? Você não volta para casa e ainda quer que eu pague pensão para você? É assim que você trata a sua família? Esqueceu que somos uma família? Como tem coragem de fazer algo tão terrível sendo parte da família? Você é uma esposa terrível, sem coração. Eles sempre falam comigo de uma maneira terrível. Somente meu sogro me tratava como membro da família. E vocês nunca fizeram isso. Me tratavam de forma horrível. Agora querem ainda colocar toda a culpa em mim? Eu não sabia como dizer isso a eles, então apenas fiquei com a cabeça baixa quando meu sogro começou a falar. Vocês não vão parar com isso, não? Falando em voz alta. Eu pensei que vocês tinham vindo para pedir desculpas a Amanda. Em vez disso, tudo que fizeram foi criticá-la e nem demonstraram qualquer arrependimento. O que vieram fazer aqui, afinal? Não era para se desculparem? Meu sogro, que sempre foi calmo, estava furioso. Meu sogro não tinha o costume de brigar, mas nunca tinha presenciado ele se exaltando dessa forma antes. Percebia que minha sogra e meu marido também não estavam acostumados com isso. Ele realmente estava com muita raiva. Meu sogro estava tomando as minhas dores. Ver meu sogro daquele jeito me deixou em choque. Meu marido acabou se desculpando, mas provavelmente porque meu sogro estava muito bravo. Minha sogra, ao ver isso, tentou impedi-lo. Não diga! Mas meu marido continuou e ignorou a minha sogra. Perdoe pelo que eu fiz. Eu vou mudar de verdade a partir de agora. Por favor, volte para casa. Não posso viver sem você. Além do pedido de desculpas, ele acabou contando sobre a situação atual na casa deles. Meu sogro tinha abandonado a minha sogra e o seu filho e foi morar em outro lugar. Então minha sogra passou a morar somente com meu marido naquela casa enorme. Mas parece que a vida dele se tornou um inferno. A minha sogra, que não tinha mais ninguém para descontar suas frustrações, começou a descontar tudo no meu marido. Meu marido então passou a ser obrigado a fazer todo tipo de trabalho doméstico, além do seu trabalho, e quando ficava cansado e tentava descansar, sua mãe não o deixava em paz. Quando olhei bem para o seu rosto, pude perceber o quanto ele estava cansado. Ele estava com olheiras e lábios ressecados. Dava para ver que ele estava sofrendo muito.
Para meu marido, que sempre me maltratou, deve ter sido difícil ser maltratado todos os dias pela sua mãe. Meu marido me pediu desesperadamente para voltar para ver se conseguia se livrar dos problemas o mais rápido possível. Interrompendo a fala do meu marido, minha sogra começou a falar. Você é uma mulher perversa, deixou meu marido e meu filho contra mim. Foi um erro ter deixado meu filho se casar com você. Minha sogra alterava a realidade e só falava besteiras. Meu marido estava desesperado ouvindo sua mãe falar e continuou implorando para que eu voltasse. E minha sogra continuava me xingando de desgraçado. Se eu concordasse em voltar, minha vida voltaria a ser aquele inferno. Quem gostaria de viver assim? Eu não tenho a mínima intenção de voltar. Eu vou até o fim com o processo de divórcio. Não, por favor! Meu marido implorou desesperadamente. Olhando para ele, senti um pouco de pena, mas isso não muda o quão horrível ele me tratou. Eu já decidi, eu não vou mudar minha decisão. Teria mais alguma coisa a dizer? Não posso mais perder tempo, então estou indo embora. Eu disse isso e meu sogro simplesmente concordou comigo. Então saí do restaurante e ouvi o último grito do meu marido implorando para que eu não fosse. Eu havia gravado toda a nossa reunião e entreguei a gravação para o meu advogado para usar como evidência. Então ficou provado o comportamento abusivo da minha sogra e do meu marido, sendo concedido o divórcio tranquilamente. Algum tempo depois, Frank se divorciou de Beth e deserdou Raymond. Meu ex-marido se mudou da casa da mãe para se afastar dela. Segundo um amigo em comum do meu ex-marido, a mãe dele desgastou tanto que ele não conseguiu trabalhar e foi internado em uma clínica. Beth continua morando em sua casa, mas não consegue pagar as contas de luz. E a casa já é famosa no bairro por estar um lixo. O que fiz pode ter prejudicado o relacionamento daquela família, mas não me arrependo e vivo com a cabeça erguida. Até porque não foi culpa minha. Ainda tenho contato com meu ex-sogro e conversamos com frequência. Às vezes, ele me paga um jantar e diz que é para tentar compensar todo o sofrimento que passei. Frank sempre me ajudou e sou muito grata a ele. E como ele quer me retribuir, aceito com todo prazer. Semana que vem vamos a um bom restaurante japonês. Espero que chegue logo esse dia.